peça que a gente cortar de tecido, seja blusa, seja vestido, se você seguir essa dica que eu vou passar aqui, você não vai ter problema nenhum com o acabamento. Veja só, aqui a gente tem frente e costas, não é isso? Frente e costas do tecido já cortado. E nesse caso aqui, tecido plano. Muita gente tem dificuldade, às vezes não é nem no corte, é quando chega nessa parte de fazer o acabamento. Aí para fazer esse acabamento aqui é bem simples. Veja só, eu vou pegar um tecidinho desse, que está aqui, e eu vou dobrar essa peça ao meio. Meio da peça e o meio do tecido dobrado. Essa dica aqui vale para gola V, gola redonda, isso, gola V, gola redonda, se eu fizer aquela golinha quadradinha, fica um quadradinho mesmo assim, o decote quadrado. Então aqui é só você fazer o seguinte, você vai alinhar o tecido ao forro, fazer esse alinhamento aqui, ó. E aqui a gente vai cortar. Primeiro eu corto o decote igualzinho. E depois eu determino o tamanho do forro que eu quero. Se eu quero ele desenhado, se eu quero ele mais simples. Geralmente o mais simples assim, ó, é o mais fácil. Por quê? Porque eu vou pegar a minha peça, o forro, vou posicionar aqui em cima. Aí aqui eu vou costurar, desaversar e fazer o remate da peça. Isso aqui funciona para qualquer tecido, para qualquer situação e vai ficar excelente. Tá certo? Então aqui, ó, tem uma dica que eu vou passar na costura, que aqui mora um segredo. E se você não se atentar, dá um troço na gente quando vai fazer costura, quando vai desembocar, costura não casa, faz uma pinça, faz uma prega. Quanto mais a gente ajeita, pior fica. Né? Aí eu vou mostrar a dica ali, ó. Essa e a outra situação aqui, ó. Ficou uma sobrinha, não foi? Aqui ainda dobradinho, ó. Aqui eu pego a parte das costas, trago ela para a mesma situação aqui, ó. Para a mesma. E aqui a gente vai fazer o quê? Corta a parte do ombro. Geralmente metade do ombro é o que eu indico, tá? A gente deixa essa metade do ombro aqui, ó. Ou seja, 2 dedinhos vai ser a largura do meu forro. 2 ou 3 dedinhos fica a critério de você, porque aqui a gente faz a mesma situação. Aqui a gente vem, posiciona o forro, costura, vira de volta e costura de novo. Se você fizer isso, fica perfeito. Eu gosto de alinhavar. Pode fazer o alinhavo também, certo? Mas principalmente na hora de costurar essa parte do forro, ainda tem uma dica de costurar em cima da costura da overlock. Aí ele fica do lado de fora, aquele desenho certinho aqui, ó. Ele dá a projeção perfeita. Isso aqui funciona tanto para precisa na parte de fazer ali na máquina, que ajusta principalmente nessa parte da frente aqui, que tem um segredo, que quando a gente costura, a agulha tem que terminar cravada no tecido, para eu poder virar o tecido e fazer a outra costura. Eu vou mostrar ali que esse segredinho, se não tiver, a gente vai todinho nessa parte, dá um troço mesmo. Isso já aconteceu comigo várias vezes, de fazer e na hora de fazer o acabamento não consegui. Até eu entender esse detalhe, tá? Aí aqui, ó, seguindo o modelo do vestido dela, o vestido dela tem um corpo e tem 2 camadas de... Ela tem um corpo e vai ter uma camada de babado. Aí nesse caso aqui, ó, a gente tem esse defeitinho, o que é que a gente faz? Eu vou trazê-lo para cima. E da peça dela, eu tirei a parte do busto, não foi? Ficou faltando o quê? A manga. Como ela me pediu uma manga menor, eu vou aproveitar esse pedacinho aqui. E aqui, ó, eu vou tirar a manga. Vou aproveitar esse pedacinho aqui. Esse aqui sai fora. De ajustamento a falha. Igualo novamente. E a manga,
a gente faz assim, ó. Dobra o tecido de novo. Que para eu não esquecer, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a cava. Essa dica é perfeita, ó. E eu faço isso. Eu já consigo enxergar a manga. Porque aqui, ó, se você quiser trabalhar com folga, você deixa a manga passar um pouquinho, vem em linha reta, corta. Aí, ó, vou fazer o mesmo desenho, sem nem tirar nem pôr. O mesmo desenho aqui, ó. Sendo que quando eu faço isso, a minha manga ela não tá tão definida, tá? Aí a gente define assim, ó, dessa pontinha eu faço um corte em direção a ela. Já ficou melhor de eu entender o fim, o final aqui da manga. E aqui, ó, eu faço uma pequena entradinha para dentro. Agora já fica mais fácil de entender a manga, certo? Então aqui entra a manga, sempre marco o meio da manga fazendo um pique, porque quando você for costurar, você vai entender o meio da manga que vai ficar no meio do ombro, para poder, como minha amiga é pequenininha, nela eu sei que já vai dar certinho. Então aqui eu já trago o forro, tá aqui dentro, e agora a gente vai cortar o corpo da peça. Aí o corpo da peça tem o seguinte, agora é onde mora a questão. Ó, esse vai ser o corpo da peça. E a peça dela tem uma camada de babado, certo? Me dá uma fita métrica, por favor, ali, só para a gente tirar uma... Tá com um aqui? Isso. Aqui, ó, eu vou ter na altura da blusa 38. Aí eu vou ter na altura aqui da minha amiga 38. Ela vai querer esse aqui mais alto um pouquinho, 34, mais ou menos nessa região, o que é ali bem embaixo. Aqui, 34. 38, vou diminuir aqui 2 dedinhos, para me poder achar o corpo da peça aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui eu posiciono novamente. Vou tirar só um pedacinho. Não vou mexer nessa largura, porque se eu precisar fazer algum ajuste para o corpo dela, eu trabalho um elástico na peça, ó. Aqui, segura aqui para mim, Bessa. Segura aqui para mim, a mãozinha lá do outro lado também. Isso. Ó, certo? Aqui eu vou ensinar uma dica de como a gente faz essa costura com uma pinça. Tá vendo como já veste melhor? Só esse movimento aqui, ó. Segurar aqui e fazer isso aqui, a minha peça já traz um caimento melhor. Tá certo? Aí eu vou medir a altura do corpo. Vou dizer que eu quero mais ou menos até 4 dedos em cima do joelho. Então eu vou medir aqui. O corpo da saia vai ter 54. 54 centímetros aqui. Aqui eu corto. E agora eu chego num X da questão. Aqui mora um X da questão. Bom dia, Márcio. Aqui mora um X da questão. Eu posso aproveitar a largura do próprio tecido para franzir um pouco e dar um balanço no vestido, que é o ideal. E esse daqui eu vou dividir em 2 para juntar, para poder ter um babado mais franzido. Então, se eu deixo esse, ele já ia passar do joelho, ia ficar aqui. Mas se eu corto em 2, ele vai ficar numa altura bacana, na altura do joelho. Então, para ele, eu acho que é uma altura que vai ficar interessante. Aqui eu vou dividir ao meio. Ô professor, mas por que dividir esse ao meio? Porque aqui eu vou ter essa proporção, ó. Aqui eu tenho o corpo do vestido. Aqui eu tenho o meio. Aqui eu tenho uma, duas. Aqui eu tenho 2 peças, não é isso? Ó. Preto costa.
parte das costas. E cadê a parte da frente? Cadê ela? Essa aí, a da frente. A da frente era que estava em ti. Olha, a parte da frente. Aí a manga de um lado e aí a manga lá do outro lado. Guarda os forrinhos para a gente não perder. Que o que eu quero mostrar aqui é o forro de um lado, o forro da frente. Bora achar o forrinho de trás, ver se ele tá nesse meio. Tá pra lá. Tá com ela. O arco redondinho, dele tá aí. é um arcozinho assim, só que tá nesse meio. Ela jogou pra cá. Eu joguei agorinha. Bora achar o arco. Ou então tá aqui embaixo. Esse aí, não, da frente. Não, esse é o da frente. Mas tem um de trás, deixa eu ver esse aqui. Tem um pra trás. Aqui não. Não. Não, tá no chão. No chão. No chão. Isso. Eu É sei. porque eu também Gosto. vi que ele tá aí. Eu ganhei pra O que é que eu quero mostrar aqui, ó? Aqui eu tenho dois cortes, frente e costa. Se eu deixasse só um corte desse, a única coisa que eu ia fazer era só costurar ele. E juntando os dois. E aqui eu tenho uma proporção de 1 para 1, ou seja, aqui eu consigo franzir ele. E aqui tem duas situações de impacto na roupa direto, tá? Se eu tenho mais tecido franzido no babado, eu ganho mais movimento e minha roupa fica mais pesada. Por isso que eu consigo ter esse balanço, certo? Então, é sempre interessante quando você for fazer essa projeção de babado, a gente deixe, eu pelo menos quando eu vou fazer saia Três Marias, eu deixo o seguinte, a primeira camada eu deixo com 70, a segunda camada de babado já coloco pelo menos mais 30 centímetros, eu já deixo com 100. A terceira eu já deixo ou com 130 ou já com 1,5 m. Por isso que a saia Três Marias tem esse balanço. E quando uma pessoa é pequenininha? Vamos lá, quando a pessoa é pequena, o que é que a gente faz? Eu preciso medir a proporção. Por exemplo, minha amiga aqui é baixinha. Aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou medir uma saia longa, Três Marias. Então eu venho aqui e faço a altura geral dela. A altura geral aqui, um longão para ela, dá 94 centímetros. Tá certo? Mas o corpo da saia vem até o meio da coxa, nesse caso. Eu quero determinar que vem até o areia. Aí aqui a gente faz o seguinte, ó. Deixa eu dobrar isso aqui, colocar aqui dentro, para ficar bem legal. Tá? A gente tem um giz colorido. Um giz? Com 95. Isso, que eu vou riscar aqui na mesa para vocês verem. Ó. Como achar as dimensões? A minha altura é 95. E eu quero definir que o corpo da saia fique com 40. Então aqui eu tenho a cintura, o quadril. Sim. Aqui eu já achei o corpinho dela, certo? Cintura e quadril, que é essa proporção daqui. Tá. Aí eu vou ter essa dimensão agora, que eu preciso dividir em 3 partes iguais. Então eu venho aqui, ó, pego a minha fita, tenho 55. 55. Eu vou fazer essa manobra aqui, ó. Por 2, olha que dica legal, viu? Aqui eu vou dividir no meio. Tá no meio aqui? Aí agora eu vou dividir o meio do meio, 28. Uau. Já Eu entendi. chego aqui. E eu chego aqui e faço a mesma situação. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4 faixinhas de 13. Mas eu quero aumentar, professor. Aí eu chego aqui, ó. A faixinha de 13, eu posso colocar com 16. A minha segunda faixa, eu venho e coloco com 16. E minha terceira faixa, eu coloco com 16. Aí eu tenho uma margem.
Se eu aumento para 18, depois 18, por último eu vou ter 18. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu entendo que eu preciso tirar uma faixa de 18, 2, 3. Aí o tamanho dessas faixas. Essa é a grande questão que todo mundo tem uma dificuldade. Então eu vou pegar a primeira, 70 centímetros aqui. Então eu tenho essa pequena sobra para franzir e montar a saia. A outra eu quero deixar com 90 ou com 100. Deixar aqui 100. Aí eu tenho essa parte para franzir e montar a segunda camada. Então ela vai crescendo. Por último, eu vou pegar 1,5 m. Eu quero a última camada com mais tecido. Aí aqui eu vou franzir ela também, até chegar no tamanho dessa. Ou seja, a primeira faixa eu vou franzir para deixar igual com o corpo. A segunda faixa eu vou franzir para deixar igual com a faixinha de cima. E a terceira igual com a do meio. Então não tem esse bicho de 7 cabeças todas, certo? Para essa saia daqui. Tem saias que o pessoal faz assim, ó. E aqui faz recorte. Que eu acho muito bonito. Igualzinho assim, o mesmo corte. Sem ser franzido. Corta aqui, põe um entre meio ou uma renda palito, dá aquela abertura. E dá uma ilusão. Coloca na segunda e na terceira peça. Fica uma peça muito alinhada também. Geralmente essas peças assim são feitas mais para peças de artesanato, são feitas mais para mercado público. Dos mercados públicos, por exemplo, aqui em Recife, em Fortaleza, tem muita peça de roupa, né, novinha, que utiliza Lá na casa da Cultura, lá no MAP, em Pernambuco também. Então, lá em... No centro da cidade ali. Na Feirinha de Boa Viagem. isso, na Feirinha de Boa Viagem. Então, são artigos, Estilo artesanal. e são artigos que não são baratos. Tem roupas de chita, que é muito caro. E é hippie, né? Isso. Algodãozinho, para quem não sabe, antigamente, era um tecido que o povo comprava para fazer estopa, fazer saco. Um metro de algodãozinho, lá atrás, 4, 5 reais um metro. Era. Hoje um metro de algodãozinho é 18, 19. Tem vários.